Olá, eu sou João Severino, consultor em marketing político. Estou chegando para mais uma transmissão na quinta-feira através do canal Marketing Político João Severino e para você também no Instagram, essa transmissão que vai ao vivo todas as quintas-feiras às 20 horas. Então estamos chegando aqui para mais uma transmissão, para mais um bate-papo sobre campanha eleitoral, marketing político e tudo que move, tudo que envolve esse mundo das campanhas eleitorais, esse mundo onde muita gente gosta de participar, quer participar, uns com bastante experiência, outros com menos experiência, alguns com experiência nenhuma, mas todos querendo um objetivo comum, que é ser eleito na próxima eleição de 2020, onde nós teremos campanha para vereador e também para prefeitos. Só para confirmar as pessoas que estão aqui comigo, só para checar aqui a questão do som, do áudio, está tudo certo. A questão do vídeo, do áudio também, tudo ok. Então vamos lá. Ok, tudo certo. Então nessa transmissão de hoje nós vamos abordar o seguinte aspecto. Lá em 2014, 2015, até um pouco 2016 também, muita gente dizia que era impossível a ideia do presidente Bolsonaro ser eleito naquele momento, dadas as circunstâncias que envolvia o momento político, a situação do próprio candidato, candidato. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje é como é que ele conseguiu dar esse passo e como foi que ele saiu praticamente do anonimato no que diz respeito à presidência da República para uma vitória bastante significativa no segundo turno. Então nós vamos analisar essa conjuntura toda e vamos dizer, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar como é que você, candidato à eleição de 2020, seja para prefeito, seja para vereador, como é que você pode adotar medidas parecidas ou talvez iguais às que Bolsonaro fez, para que possa alcançar o seu objetivo, que é ser eleito. Então, a maioria dos candidatos, eles não vão fazer absolutamente nada disso e por isso vão ficar um pouco para trás. Aqueles que entrarem no processo mais preparados, aqueles que entrarem no processo com uma dinâmica diferenciada de campanha eleitoral, sem aquele achismo e sem gastar muito dinheiro, como fez o nosso presidente, e não se trata aqui de fazer uma defesa do presidente ou de dizer que se é a favor ou contra. Não é esse aqui o meu objetivo nessa transmissão. É apenas analisar aquilo que foi feito por ele e os resultados obtidos e mostrar para os candidatos de 2020 que é possível para qualquer pessoa, para qualquer candidato fazer a mesma coisa, dar os mesmos passos, seguir o mesmo caminho e ter sucesso, ter resultado na eleição de 2020. Para você que está assistindo agora, dê um like, acesse aí, dê um joinha aqui no Facebook, deixe o seu comentário, no Instagram também, pode acessar, deixar seu comentário. Se quiser mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, saber mais sobre campanha eleitoral, pelo WhatsApp, que está lá na bio, o link do WhatsApp no Instagram está na bio, que é o 62981116150, e você pode, só clicar lá através do Instagram e deixar a sua pergunta, tirar a sua dúvida e dizer aquilo que você acha que possa acrescentar para a sua campanha eleitoral de 2020, porque tem muita gente que já começou, tem gente que ainda não começou, e tem gente que ainda está pensando se vai ou não ser candidato. Enquanto você pensa, vai trabalhando, vai fazendo aquilo que é necessário para que a sua campanha possa decolar. Então hoje eu vou mostrar o que o candidato Jair Bolsonaro fez para sair praticamente do anonimato para o cargo mais importante do país, utilizando as ferramentas certas do marketing. Para você que já está na nossa página, dê um joinha aí, curta a página, deixe o seu comentário, tudo bem? Então vamos lá. Tudo certo? Então em 2014, o deputado federal Jair Bolsonaro decidiu
sonhou em ser presidente da República. Um sonho que ele começou a colocar em prática usando as ferramentas que ele tinha à disposição de marketing. Que ferramentas eram estas? A princípio, WhatsApp, Twitter, conta no Twitter e aquilo que ele tinha na mão, como todos nós temos, como você também tem, para começar o seu trabalho. O que ele faz lá em 2014? Ele começa com um pequeno grupo de pessoas. Ele lança suas ideias, ele tinha alguns pensamentos até contraditórios no que diz respeito ao restante da população, pensamentos que ele expunha sem nenhum critério, falando de forma abrupta, às vezes sendo grosseiro, enfim, mas ele usou isso porque tinha naquele momento, e ainda tem hoje no país, um determinado grupo de pessoas que compra esse tipo de ideia. Na medida que esse pequeno grupo de pessoas comprou aquelas ideias até então estapafúrdias do Bolsonaro, esse grupo de pessoas começou a dar sustentação a ele, porque estas pessoas viram nele uma identificação. Então, quando o eleitor vê em determinada pessoa uma identificação, ele diz o seguinte: olha, você me representa, eu confio em você. Eu confio na forma com que você está colocando o pensamento e gostaria que você fosse o presidente da República. Então, começou esse movimento a partir de pequenos grupos, Bolsonaro presidente. Quando esse pequeno grupo começa a esparramar essa informação e ele passa a ter uma força, porque na medida que ele vai soltando a informação, que vai disseminando a informação, ele vai agregando mais e mais pessoas. É o que eu chamo de efeito, o efeito dominó, né, que vai atingindo um a um mais e mais pessoas, mais e mais, até chegar ao ápice de atingir um percentual de pessoas que têm o suficiente para garantir uma eleição. Então ele começa realmente de forma pequena, e não adianta para você que vai ser candidato agora em 2020 e já está com o seu planejamento, está com a sua decidido o que vai ser, não adianta você achar que você vai conquistar todos os eleitores que você precisa assim, da noite para o dia, de uma forma abrupta. Não é jogar dinheiro, não é fazer um pronunciamento, falar que vai ser candidato, que vai resolver fazer com que as pessoas votem em você. Então o primeiro passo é você conquistar as pessoas que estão mais próximas de você, que comungam com o seu pensamento. Então qual é o seu pensamento? Por mais irrelevante, ou por mais que o seu pensamento seja um pouco absurdo, como lá em 2014, aquelas ideias do Bolsonaro de armamento, de matar, de armar, aquela coisa toda, por mais que absurdo que parecesse, mas ele encontrou pessoas que entenderam aquela mensagem e compraram aquela ideia. Então você precisa defender uma ideia que a gente chama de causa ou de bandeira, como você queira. Então é necessário que você tenha a sua bandeira para que encontre pessoas no seu círculo, no seu meio, que defendam também as mesmas ideias. Então estas pessoas são as primeiras pessoas que vão começar o seu trabalho, e você começa disseminando isso, né? Eu falei que ia mostrar como fazer isso, é muito simples. De certa forma, usando mesmo as redes sociais, da mesma forma que eu estou aqui falando com vocês, da mesma forma que você acessou, encontrou aqui o meu material, é a forma com que o eleitor vai encontrar você, e você vai chegar até o seu eleitor. No caso da campanha de 2020, que é uma campanha para prefeito, para vereador, ela é bem localizada. Então é na cidade, é em uma única cidade que você vai mostrar o seu trabalho. Então quem é candidato aqui em Goiânia vai fazer o trabalho aqui em Goiânia. Quem é de Aparecida de Goiânia, quem é de São Paulo, quem é de Fortaleza, quem é de Belo Horizonte, enfim, cada um na sua localidade. Não é você querer fazer
uma campanha e jogar para o mundo. É uma campanha, é uma mensagem voltada para a sua cidade, porque a eleição é municipal. Porque esse é um erro que muitos candidatos cometem. Candidato que é candidato a vereador, candidato a prefeito, falando em defender causas que são de interesse do país. Redução de impostos, questão da reforma da Previdência. Então, todas essas coisas são de âmbito nacional, não são de âmbito municipal. Então, é necessário que o candidato tenha esse cuidado de defender causas que são de âmbito municipal, que atendem pessoas dentro do município, da localidade. Não vá sair defendendo causas grandiosas que são de interesses nacionais. E outra coisa, tem vereador, candidato a vereador, que ainda defende ideias de construção, de fazer isso, de construir escola, de construir ponte, de construir estrada. O vereador não constrói nada disso. O vereador é legislativo. Quem constrói é o executivo, é o prefeito. Agora, ele pode defender a causa, se está faltando uma ponte ali para ligar um bairro, ele pode ser um defensor daquela população, daquela causa, e ir cobrar, ir para cima, fazer, falar, mostrar o que falta, por que não fez, enfim, levantar tudo quanto é problema relacionado àquela ponte para que o executivo possa fazer, né? Então, isso sim o vereador pode fazer. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Então, eu falo aqui da questão do Bolsonaro, porque é um exemplo que nós temos mais recente e um dos mais emblemáticos no que diz respeito ao uso das redes sociais, o uso de uma mídia de forma ao contrário. Então, ao invés de ir para a grande televisão, para os grandes veículos de comunicação, como fez outros candidatos, como já foi feito em outras campanhas, ele usa da rede social, que é uma forma extremamente barata, eficiente e que atinge um grande número de pessoas. O WhatsApp, por exemplo, tem mais de 100 milhões de brasileiros conectados. O Facebook tem cerca de 180. Então, assim, é muita gente, é o Brasil inteiro conectado. Então, você consegue falar com todas essas pessoas de uma forma permanente. Agora, a comunicação não é você chegar pura e simplesmente hoje na sua rede social, vamos pegar o Facebook, por exemplo, não é você chegar aqui hoje no Facebook, fazer uma publicação e sem nexo, sem muito conteúdo. A internet é um território onde o conteúdo é fundamental. Fundamental. Se você não tem conteúdo, as pessoas não vão ficar com você, não vão te seguir, não vão te acompanhar. E se você não faz isso de forma permanente, constante, também não tem resultado. Então, o que é que Bolsonaro faz? Eu cito ele novamente, e esse nosso programa hoje vai ser todo em cima da tese de eleição do Bolsonaro. Como é que ele consegue isso? Como é que ele chega nesse patamar vindo praticamente do zero? Porque se você for lá fazer uma volta no tempo, procurar nos arquivos da imprensa alguém falando do então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, muita gente dava risada, era motivo de piada, né? Ninguém levava isso a sério lá em 2014, mas ele acreditou. Então, esse é um ponto fundamental, não só na política, em tudo que você vai fazer. É preciso acreditar. Se você é candidato a vereador, candidato a prefeito, por menos chance que você tenha, e você está levando essa campanha a sério, você é o primeiro que tem que acreditar na viabilidade da sua campanha e ir construindo esse caminho de forma que ela vai constantemente subindo e conquistando o eleitorado. Então, o eleitor, você começa lá realmente conquistando aquele grupinho pequeno, aquele grupinho que identifica com você. Se você está numa cidade, não sei de onde você está me ouvindo agora, mas se você está numa cidade onde o vereador vai eleito com 200, 250 votos, você de qualquer forma tem que começar com 1, 2, 3
E aí você vai fazendo essa coisa aumentar, esse ciclo vai aumentando. É como jogar uma pedra na lagoa, tenho dito, né? Você vai ampliando até chegar na margem e ter um número satisfatório de pessoas seguindo você. Não são seguidores aqui da internet. O seguidor aqui da internet, ele pode até contribuir. Em 2016, aliás, em 2014, nós tínhamos, por exemplo, o Aécio Neves lá com quase 5 milhões de seguidores. A Dilma com 2 milhões e pouco. Né? O resultado da eleição todo mundo já sabe. Então não é o número de seguidores na internet que vai dizer a votação que vai ter. O que vai dizer é a influência que você tem sobre as pessoas que estão seguindo você. Então é isso que Bolsonaro faz. Ele trabalha com a sua mensagem em cima daquelas pessoas que identificaram com ele. Porque primeiro ele fez um trabalho de pesquisa, de enquete, para saber quem identificava com aquela causa. Então, a partir daí, ele começou a trabalhar em cima dessas pessoas que identificavam com a causa dele. E são essas pessoas, pequenos grupos, um número quase insignificante de pessoas que começam a disseminar as ideias dele, defender as ideias dele, defender aquelas bandeiras que ele defendiam. E essas pessoas, esse grupo foi só aumentando, porque quem estava em volta dessas pessoas começou a olhar de uma forma diferente. Então tinha pessoas que estavam aqui no determinado ponto defendendo aquelas ideias, e o outro amigo dele falou assim: mas como? Você está defendendo? Por quê? Então eles vinham, explicavam e acabavam convencendo esse outro. Percebe? Então assim, é um jogo de influência mesmo, é a tal da prova social. Se tem alguém falando bem de você, se tem alguém falando que você é bom, que você tem boas ideias, que você vai realmente fazer a mudança, que você é a diferença, que você vai fazer a transformação, outras pessoas vão agregando também a você, porque passam a acreditar nessas suas ideias. Agora é claro que isto não é só você ficar sentado no seu sofá mandando uma mensagenzinha: eu fui ali, eu fui acolá. Não, você precisa defender causa, defender uma ideia, você precisa ter um projeto definido sobre determinados assuntos. Não é pura e simplesmente você jogar coisas na internet. Fui almoçar ali na esquina. E daí? Qual é a transformação que você está oferecendo para as pessoas, para a sua audiência? Então é isso que Bolsonaro faz. Lá 2014, 2015, 2016. Ele vai mostrando ideias, e eu não estou aqui, vou repetir mais uma vez, não estou defendendo o presidente, nem defendendo e nem também atacando. Não é esse o meu papel aqui, não é esta a minha função. Eu estou pegando ele como exemplo para mostrar que é possível você fazer uma campanha de baixo custo com resultado satisfatório. E assim como ele fez. Então é isso que eu estou mostrando aqui. Não me venham depois dizer que eu sou isso, que eu sou a favor disso ou a favor daquilo, contra isso, contra aquilo. Não é. Eu estou dando como exemplo de uma campanha que foi eficiente do ponto de vista do marketing, que usou ferramentas diferenciadas, saiu daquele tradicional método usado. Tanto é que Geraldo Alckmin, quem mais? Ciro Gomes, Marina Silva, Meirelles, não conseguiram êxito. Foi o maior fracasso, foi um dos maiores fiascos da vida pública dessas pessoas, porque ficaram naquele mesmice, naquele esquemão antigo, naquele jeito tradicional, que não dá mais para fazer aquilo. O eleitor hoje é um eleitor altamente consciente, porque ele tem informação na palma da mão dele a hora que ele quiser. E ele acredita e pesquisa e vê o que ele quer. Ele não depende mais da informação que vem pronta, direta. Ele mesmo se organiza através de grupos de WhatsApp, através de listas de transmissão, grupos no Facebook, no LinkedIn, Pinterest, enfim, e outros meios. Ele mesmo se organiza e vai atrás das informações e passa a ser um agente de transformação.
e de levar também informação. Então o eleitor não é mais aquele eleitor passivo que ficava ali na frente da televisão, sentado, esperando as grandes produções acontecer, para ele poder definir, a partir daquelas grandes produções, se ele vai para o lado A, para o lado B. Então, esse eleitorado, a tendência dele é acabar. Então, na eleição presidencial, nós vivenciamos isso. Foi a primeira eleição nossa, pelo menos a eleição presidencial, que ela foi basicamente definida na rede social: Twitter, WhatsApp, Facebook, basicamente esses três. Teve outras mídias também. Claro que a televisão teve lá sua importância, né, influenciando positivo ou negativamente, não ganhou caso, mas o grande agente transformador foi a rede social. Então, o candidato, quem vai para a disputa da eleitoral em 2020 e ainda não começou, ainda não tem canal no YouTube, ainda não tem página no Facebook, não está trabalhando o WhatsApp, e eu vou responder daqui a pouco algumas perguntas que chegaram no meu WhatsApp essa semana. Tem um candidato falando exatamente sobre isso. O WhatsApp, como é que usa isso, como fazer, é possível fazer? É possível, claro que é possível. Agora, você precisa entender um pouco dessa ferramenta, sair um pouco do senso comum, que é só para usar aqui e ali. Eu preciso entender um pouco mais essa ferramenta para que você possa fazer um trabalho. Porque quem está numa cidade grande, né, Goiânia, por exemplo, igual nós estamos aqui, é um pouco diferente, né? Você tem 1 milhão de habitantes. Como é que você vai controlar 1 milhão de habitantes, onde um candidato a vereador, para ter êxito, precisa ter aí 7, 8 mil votos? Como é que você controla isso em grupo de WhatsApp? É impossível, é praticamente impossível, pelas vias normais que nós temos. E o WhatsApp está com propostas um pouco mais ousadas. O WhatsApp quer bloquear tudo quanto é essa questão de disseminação de informação de forma automática, tá? Uma guerra, e a tendência é acabar com isso. O WhatsApp vai acabar com isso. Então o Telegram talvez tenha um pouco mais de facilidade nesse aspecto, mas a grande mídia que nós vamos ter ainda para a eleição continua sendo o Instagram, Facebook, é onde tem um acesso maior. Então, em falar em Facebook, eu quero pedir para você que ainda não curtiu a nossa página, que curta aí a nossa página, dê o like aí, dá um joinha lá para nós, tá? Participe conosco, mande a sua informação para que nós possamos dar continuidade na sequência. Toda quinta-feira eu estou aqui com vocês, tem várias pessoas já conectadas aí, o Bispo Francis, o Bispo Francis, deixa eu pegar minha ajuda aqui, porque senão não dá certo, né? O Bispo Francis Maias, o Dreyton, também o Ricardo. Abraço, Ricardo, para você, muito obrigado. Para as pessoas que estão também participando aqui conosco. Então dê o seu joinha aí, manda o seu ok, para que nós possamos estar falando com vocês. O Luciano também está com a gente. Enfim, bastante gente já acompanhando a nossa transmissão toda quinta-feira. Na segunda-feira, às 14 horas, eu faço um treinamento para o Democratas aqui em Goiânia, lá no diretório. Então, lá estamos com um grupo de quase 50 pessoas participando lá. Neste sábado nós teremos um encontro aí que vai reunir políticos e partidos de todos os vários partidos aqui de Goiás, para um grande encontro, onde vai discutir também, vamos discutir essa questão eleitoral. Então é muito importante a participação no processo político. Eu tenho dito sempre, o Bispo Francis está acompanhando aí, sabe lá como é que eu tenho falado sempre, político faz política o tempo todo. Então não dá para você pensar em político que não gosta de política. Política é suja, política é... Não. O sujo são algumas pessoas que estão no meio político. A política é séria, a política é limpa, a política é honesta e necessária para todo e qualquer país e para todo e qualquer estado, toda e qualquer cidade. Então não se faz nada sem política. Para fazer política precisa de políticos. Tem políticos bons e tem políticos ruins.
Então, quando os bons não se assumem, não se colocam à disposição, os ruins vão só entrando e tomando espaço. Então, é preciso que os bons realmente tomem essa frente. Sem isso, nós não vamos avançar muito. Nós já avançamos bastante em vários aspectos, mas tem muita coisa para avançar ainda. Não vim aqui defender nenhuma ideia, nenhuma tese de nenhum político, de nenhum partido. Mas é preciso termos avanços de forma permanente. Então, para você que vai ser candidato em 2020 e está preparando a sua campanha, já fez o seu planejamento, já fez o seu esboço. Na semana passada, as pessoas que me solicitaram, eu enviei lá uma planilha para você, das ações que você deve fazer. Aquilo ali é o mínimo, não é tudo, é para você ter pelo menos um mínimo de planejamento. Campanha eleitoral tem que ter planejamento, gente. Então, começar para saber. Quando eu estou citando desde o início o presidente Jair Bolsonaro como exemplo de uma campanha que deu certo, e como é que ele fez, e como é que você tem que fazer para poder também atingir êxito na sua campanha, é seguir esses passos. Porque ele fez todos esses passos certinho. Teve erros? Claro que teve. Teve quedas, teve obstáculos, e grandes obstáculos, que acabaram às vezes sendo usados a favor, mas a campanha eleitoral é isso, ela é dinâmica, ela não é uma receita de pão de queijo que você pega os ingredientes certinhos e coloca. Já falei isso lá no nosso treinamento eu sou mineiro, né, moro em Goiânia, mas sou de Minas Gerais. Então eu já citei lá a questão do pão de queijo, né? Pão de queijo tem a receitinha dele, mas se você tem um toque pessoal, política não é assim. A campanha eleitoral não é aquela coisa que você pega os ingredientes certinho, coloca tudo, bate, faz e pronto. Não, se fosse assim, seria fácil. Talvez nem teria necessidade de eu estar aqui falando, porque todo mundo ia saber fazer. Não por acaso, uma pequena minoria consegue resultado, consegue êxito na eleição, né? Primeiro, porque tem poucas vagas, mas segundo e principal é porque a grande maioria não faz a coisa certa. Quer seguir receitinha de bolo, quer seguir receitinha de como ganhar eleição, fazendo passo a passo, mas não é isso. Tem que ter ação política o tempo todo. Político faz política, tem que defender ideia, tem que defender causa, tem que colocar a sua cara na rua e trazer o resultado disso para a internet, para as mídias sociais, todas elas de forma organizada, orquestrada, né, com pensamento claro. Sem isso, você não vai conseguir o resultado que o nosso presidente conseguiu. Ele só conseguiu porque tinha isso muito bem organizado, seja lá ele pessoalmente, seja ele com os filhos que organizaram isso de forma mais adequada para ele. Então, para chegar até a presidência da República foi muito trabalho, não foi fácil, tenho certeza disso. Agora, usou o caminho adequado, porque tinha pouco recurso, não tinha grandes lideranças acompanhando, e você que é candidato certamente vai passar por isso. As pessoas estão candidatos nas pequenas cidades, nas médias cidades e até nas grandes cidades também, pessoas que saem lá da periferia, saem de locais assim, sem muito recurso, sem muita estrutura, só com a boa vontade mesmo, são pessoas de bem, com boa vontade, mas falta informação. Como é que organiza isso? Como é que eu chego nisso? Então, usar as redes sociais, eu tenho falado aqui e vou repetir, a fórmula de sucesso do presidente Bolsonaro nas redes sociais ano passado para chegar nesse patamar. Então, é isso, fazer de forma eficiente. O Luciano Junqueira, mandando aqui um abraço, obrigado Luciano, o Bispo Francis Maia, dizendo que está aqui, ok, muito obrigado também pela presença de vocês, nossos alunos lá do Democratas participando também. Então, a grande maioria das pessoas podem sonhar, tal qual o presidente Bolsonaro sonhou lá em 2014, ele já falou isso várias vezes, sonhou, quis ser presidente. Então você quer ser prefeito, pensa em ser prefeito, não tem nenhum mal nisso não, é direito de todo cidadão, cidadão de bem, cidadão que está afiliado em partido. Se não está afiliado ainda há tempo para afiliação, até março, mas seguindo esses procedimentos, todo cidadão tem direito de pleitear e pode pleitear agora. Como é que vai fazer a diferença?
é tendo o eleitor a seu favor. E ter o eleitor a seu favor, como teve o presidente, é defender ideias e ser claro e objetivo na defesa das suas ideias e não ficar falando coisas para todo lado. Então, a sua causa, aquilo que você defende, se você é um defensor, por exemplo, dos animais, então como é que o que você faz de fato na defesa dos animais? Você vai para a rua, você cuida de animais que estão soltos, você oferece alguma forma para que evite esses animais soltos na rua, que evite conflito, que evite maltrato, enfim, qual que é a sua causa? O que você faz realmente? Então mostre para as pessoas, através da rede social, o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Toda ação que você faz, que você defende, tem que ser mostrado o resultado. Então mostre o resultado daquilo que você está fazendo e você vai ver a sua rede social crescer a cada dia mais. Então, por isso tem que ter a longo prazo. Não se faz isso lá nos 45 dias de campanha eleitoral. Isso é feito agora. Nós estamos aí a 480 dias da eleição. Tem bastante tempo para ser trabalhado, tem muita coisa para ser trabalhada, mas é preciso começar. Se você não começou, comece logo, tá bom? Por isso que nós estamos apresentando hoje esse modelo, essa referência que é o presidente da República eleito ultimamente. Porque Bolsonaro foi eleito basicamente em cima disso. A rede social foi o grande sustentáculo dele, foi o que deu a ele todo o suporte. E as pessoas passaram a defender e passaram a fazer campanha de graça para ele. Por quê? Porque acreditaram naquele pensamento dele naquele momento. Então você precisa convencer as pessoas. E como é que você convence? Sendo consistente, permanente, falando o tempo todo, defendendo o tempo todo. Não é um candidato que defende uma coisa hoje e defende outra amanhã a favor da vontade da mídia. Não, a pessoa tem que ter firmeza naquilo que fala, né? Tem que ter pulso firme, tem que falar que é isso, pau é pau, pedra é pedra o tempo todo. Hoje ele fala uma coisa, amanhã fala outra, depois é outra. Isso não causa consistência, o eleitor não vai agregar a isso. Então é necessário que você agregue pessoas ao seu redor. Então, apesar de extrema direita, o Bolsonaro, porque nós tínhamos no momento, a situação política do Brasil lá em 2016, 2014, era um pouco conturbada. Nós vimos aí de dois mandatos, os dois mandatos do Lula, mandato da Dilma, interrupção de mandato, enfim, havia muita confusão no país e de repente surge alguém com uma ideia um pouco diferente, falando em acabar com uma série de coisas, enfim. Então, muita gente comprou essa ideia. Agora, qual que é a sua ideia? O que você defende de fato? Você precisa deixar isso muito claro para a sua audiência nas redes sociais. Porque rede social, esteja você onde estiver, em qualquer parte deste país, por mais difícil que o acesso à internet seja em algumas regiões ainda, como no norte, por exemplo, tem regiões que a internet é difícil, mas por mais difícil que seja, as pessoas têm WhatsApp, têm acesso a Facebook, têm acesso ao Instagram. Então, a grande maioria das pessoas tem esse acesso. E se você, na sua cidade, porque quem está aqui em Goiânia, obviamente, não vai divulgar as coisas para quem está lá em São Paulo, assim como quem está lá em São Paulo não vai divulgar para cá, a não ser que tenha pensamento de âmbito nacional. Mas o pensamento, a defesa tem que ser local. Nós estamos falando de campanha de vereador, campanha de prefeito. Então é local, é na cidade. As pessoas moram na cidade, as pessoas não moram no estado, moram na cidade. Então é preciso defender os interesses da cidade. Quais são os problemas que você tem na sua cidade? Você está a favor do prefeito, é contra o prefeito? Qual é a sua situação? Você já é vereador, vai para a reeleição, já é prefeito, vai para a reeleição, você é oposição, ou você é um candidato que vai seguir quem está no poder? Enfim, todas essas questões têm que ser levantadas, porque se você é um candidato que vai apoiar o prefeito que está indo para a reeleição, como é que você vai
falar mal dele. Não vai dar certo. Não é que você está escondendo os problemas, é que fica contraditório. Inclusive o eleitor não vai entender isso. Você é a favor, mas fala mal? Como é que é isto? Então você tem que trabalhar, esquece um pouco as coisas que estão, digamos, dando errado e vai trabalhar as coisas que estão dando certo, para você defender a sua bandeira, defender aquilo que você tem com interesse. E eu costumo dizer que bandeira é uma só. Porque tem candidato que ele quer defender tudo. Ele quer defender tudo e a todos. É como querer ser técnico ao mesmo tempo do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo e do Santos. Ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como. Você tem que ter uma causa única. Trabalhar segmentado. É a repetição. Sabe? Agora, consolidou uma causa, você já agregou pessoas suficiente, você pode trabalhar, começar a trabalhar num outro nível, mas primeiro precisa consolidar uma base. Consolidou essa base, você vai partindo para uma segunda base, uma terceira base, enfim, até você colocar tudo aquilo que é o seu pensamento que você defende. Mas percebe que vai ficando difícil de você controlar. Imagina se você, mesmo que você esteja numa cidade pequena, 400, 500 votos para ser eleito, e que você tem que administrar grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp de quem é da saúde, grupo de WhatsApp de quem é da segurança, grupo de WhatsApp de quem é da agricultura, de quem que é de um bairro, de outro bairro. Você fica doido, você vai ficar louco, você vai terminar a eleição pirado, não resolve. Então assim, concentre as suas forças primeiro num segmento, numa defesa. É segurança? Então vai em cima daquilo que é segurança, entenda tudo que é segurança, quais são os problemas de fato que tem na sua cidade, no seu bairro, uma cidade como Goiânia, que são divididas por regiões, qual que é o problema dessa região na área de segurança. Vai destranchar isso e encontre soluções e mostre para a sociedade quais são as soluções. Então, na saúde, qual é o problema? A saúde tem uma infinidade de problemas. Você vai conseguir resolver todos? Não. Mas se você conseguir resolver um problema e mostrar para a sociedade que você foi capaz de apontar, de mostrar e de apresentar a solução para esse problema, isso não vai ser satisfatório? Claro que vai. É isso que o eleitor espera de quem está buscando o poder. Sabe? Então é necessário que você entenda isso, porque se você não entender isso, né, nem isso você consegue entender, então você está aqui para quê então? Aqui você veio, né? O que você está fazendo aqui nesse meio político, pedindo voto para as pessoas, se você não é capaz, de resolver, de apresentar a solução, para bater na mesa, dizer que está defende a saúde, defende a educação, defende o esporte, isso não agrega nada. Sabe? Então, quando nós estivemos lá, e eu estou desde o início dando a questão do presidente Bolsonaro, né, na causa dele, a maneira com que ele começou a campanha eleitoral dele, quando ele sonhou, teve aquele sonho, que falou, eu quero ser presidente da República e vou fazer isso acontecer, ele teve esse pensamento, ele teve orientação pequena, mas trabalhou isso de uma forma intensa nas redes sociais, não ficou, sabe, vagando para aqui e para ali, posições firmes. É claro que no âmbito nacional dá para você trabalhar uma dinâmica um pouco maior, mas o exemplo vale para todos. Comece pequeno, pense grande, mas comece pequeno e vá crescendo. E vá ampliando a sua rede, vá ampliando a sua base eleitoral, vá ampliando o núcleo de pessoas que apoiam a sua causa. Porque é pela sua causa que o eleitor vai votar em você. Não é pelo seu rosto bonito, não é pelo seu discurso, não é pelo seu dinheiro. É pela sua causa. É por aquilo que você é capaz de transformar na vida das pessoas. E essa transformação pode ser em um único fator. Um único fator. Não tem necessidade de você transformar todos e a tudo, porque você não vai conseguir.
Quando o eleitor começa a ver o candidato que começa a falar de muitas coisas, que é especialista em muitas coisas, vocês lembram, por exemplo, lá o presidente Bolsonaro falando que não entendia nada de economia. E de fato, não adiantava ele querer ir para a rede social defender uma posição de economia como se ele fosse um economista, e coisa que ele não entende. E todo mundo sabe que ele não entende. Então, ele foi claro nisso, eu não entendo nada de economia. Então, ele colocou lá uma pessoa que realmente entende de economia. Eu estou falando na campanha ainda. Percebe? Então, é você ter pessoas certas do seu lado para certos assuntos. Se você vai começar ainda, se você ainda não começou a sua campanha, não começou o seu trabalho, comece de forma organizada. Faça a sua linha de ação do início ao fim da sua trajetória. Onde é que você está hoje? Quantos votos você acha que tem hoje? 1, 2, 3, 5, 100? Qual é a sua realidade na sua cidade? Então comece a partir daqui, estruture essa base que você já tem, porque voto a gente pede onde a gente tem, onde nós somos conhecidos. Não adianta você pedir voto no desconhecido. Então, Bolsonaro lá no início, ele começou a falar para as pessoas que identificavam com a causa dele. Era um grupo pequeno de pessoas, e essas pessoas foi ampliando. Então, um grupo pequeno de pessoas na rede social dele. Essas pessoas entenderam, aceitaram, compraram a ideia dele. Então, quem são as pessoas que já compraram a sua ideia? É 1, 2, não tem problema. É com estas pessoas que você vai começar. Então, essas pessoas é que vão ser orientadas, para quem você vai passar informação permanente, toda semana, de forma segmentada, dentro daquele pensamento que você defende, que as pessoas identificaram com esse pensamento. Porque não adianta, se você tem um grupo pequeno de eleitores que identificou com a sua causa, e essa causa diz respeito ao esporte, não adianta você querer falar com essas pessoas sobre outro assunto, sobre assistência social, ou sobre saúde, sobre educação. É sobre esporte. Então, porque essas pessoas identificaram com você através deste segmento. E é sobre esse segmento que você vai fazer. Agora, se você tem um outro grupo de pessoas que identificou com você através de um outro assunto, então esse outro grupo você trata de outro assunto. E assim você vai ampliando a sua base. Mas cuidado para você não ter uma base maior do que a sua capacidade. Porque a sua capacidade ela tem que ir aumentando na mesma proporção. Se você não tem capacidade para aumentar essa base, não aumente. Deixe ela no tamanho que você tenha condição de administrar. Porque se você perder o controle dela, você perde a eleição, você perde tudo que você já fez. Às vezes o candidato na vontade de crescer, na vontade de ter mais e mais votos, conquistar mais gente, ele acaba perdendo o que já tem. Porque ele abandona aquilo que ele já tem, esquece de alimentar aquela base que ele já tem em busca de outros. E isto vai acontecer, que vai perder aqui, às vezes ganha lá. Então, ele tem que ter a estrutura sob controle o tempo todo. Sabe? O que está falando, para quem está falando, de que forma isso está dando resultado, se está dando resultado, se não está dando resultado, porque às vezes não está dando resultado. Tem que avaliar sempre, as suas ações têm que ser avaliadas de forma permanente, porque às vezes você faz alguma coisa, coloca algum material de forma que você não te dá retorno, que as pessoas não entenderam, que as pessoas não compraram aquela ideia, e você fica insistindo naquilo. Então tem que saber avaliar, tem que ter avaliação permanente. Então, a campanha eleitoral, ela é dinâmica, ela é de certa forma fácil, mas você tem que controlar, tem que ter planejamento. E às vezes tem que ter gente para fazer isso. Né? Se você está numa cidade um pouco maior, você tem que ter pessoas fazendo isso. Não dá para fazer isso sozinho. Nas cidades pequenas, tem cidades aí pelo Brasil que o vereador vai eleito com menos de 100 votos. Então fica mais fácil controlar. Isso é óbvio. Mas, de qualquer forma, tem que ter uma organização. Se não tiver essa organização, dificilmente você vai conseguir resultado positivo com isso. Então, é preciso organizar.
E o exemplo que nós demos do presidente Jair Bolsonaro é muito prático. Então tá aí, a eleição aconteceu o ano passado, é recente, é fácil de se ver aquilo que está recente, está na mídia. Como é que isso foi construído? Se você não entendeu, procure entender, sabe? Vai para o Google mesmo, pergunta lá, né, como foi, o que foi feito, para que você possa seguir o caminho de quem venceu, porque esse caminho ele é vitorioso. Você vai fazer as mesmas coisas? Não, você vai ter que adaptar a sua realidade. Cada um, você segue um modelo, mas adapta a sua realidade. Porque nós vivíamos uma situação. Qual é a situação política da sua cidade, do seu município, do seu bairro, do seu distrito? Como é que está essa questão política? Quem está administrando a cidade? Há quanto tempo? Como é que foi essa administração? Administração boa? É uma administração ruim? Qual é a avaliação? O que as pessoas falam? Você pode fazer enquete na sua rede social, no seu Facebook, por exemplo, para saber das pessoas como é que a cidade está sendo administrada. Qual é o pensamento das pessoas, da população, com relação à cidade. Porque naquele momento, lá de 2014, a eleição seria em 2018, nós vínhamos de uma história do Partido dos Trabalhadores, Lula, Dilma, depois teve o impeachment, veio Temer. Havia um cenário político no Brasil completamente adverso à continuidade. Então, qual é a situação política na sua cidade? Faça essa avaliação para que você possa compreender o que está acontecendo e saber fazer propostas, principalmente se você vai ser candidato a prefeito, né? Então, tem que entender isso, os escândalos que estão acontecendo, enfim, tudo que envolve a administração pública, né? Como é que a população está vendo essa administração do ponto de vista de resultado? Esse prefeito que está na sua cidade, no mandato, ele é um prefeito que resolveu problemas? Ou ele é um prefeito que criou mais problemas? Ou ele é um prefeito que só fez o básico, arroz com feijão? Mas às vezes ele fez o básico e a população está gostando disso, porque pelo menos o básico ele fez. Ou não. Às vezes a população tinha uma expectativa maior e ele não atendeu. Então, qual é essa expectativa que ele não atendeu? Você precisa entender essa realidade do seu município, da sua cidade, para que você possa formular as suas propostas na hora de ir para a rua, na hora de conversar com o eleitor. O que é que você defende aí na sua cidade? Você conhece a realidade política da sua cidade? Você precisa conhecer a realidade política da sua cidade. Assim como o presidente, então deputado na época, Jair Bolsonaro, ele entendia, ele sabia da realidade política do país naquele momento. Ele não foi contra o PT por acaso. Ele sabia que havia uma rejeição grande por parte das pessoas mais da direita contra o governo que estava no poder, contra aquele período que nós tínhamos já o PT com vários problemas, né? Tem uma vontade de mudança na sua cidade? As pessoas, os eleitores querem uma mudança? Você precisa avaliar isso. Porque no Brasil, lá em 2016, havia uma necessidade de mudança, havia uma vontade, um clamor por mudança. Então, o presidente veio, percebeu isso, viu esse sentimento da sociedade e trabalhou em cima disso. Trabalhou o tempo todo, disseminou informações o tempo todo que vinham contra tudo aquilo que estava posto, né? Ele trouxe essa proposta de mudança. Por quê? Porque havia uma necessidade, um clamor da sociedade querendo mudança. Qual é a mudança que os eleitores da sua cidade querem? Ele quer mesmo uma mudança? Ele quer deixar essa maneira, que é um outro modelo de governança na sua cidade? Porque em muitas cidades, conheço algumas cidades, várias cidades, em que a população continua querendo aquele modelo, mesmo o prefeito não indo para a reeleição, eles querem alguém que mantenha o mesmo modelo de gestão, porque deu resultado. Tem cidades aqui no Brasil afora
que tem resultados extraordinários. E resultados extraordinários. Então o prefeito já está no segundo mandato, não pode ir para a reeleição. Então o que a população quer? Quer alguém que tenha o mesmo perfil desse prefeito. Agora, se o prefeito não vai bem, está tudo uma lambança, como diz meu amigo William lá em Iturama, está uma lambança. Se o prefeito está uma lambança, a população não quer continuidade, quer um outro modelo. Então é preciso saber dessa necessidade, o que as pessoas querem de fato com relação ao que está posto. A questão econômica do município, como é que está a questão econômica do seu município? Está controlada? Se você é um candidato a vereador, candidato a prefeito, você sabe como é que estão as contas do município? Como é que o dinheiro está sendo aplicado no município? Quais são os gastos com folha de pagamento, com investimento? O prefeito está pagando as contas, está recolhendo INSS dos funcionários, ou seja, isso está acontecendo de uma forma normal ou tem alguma coisa normal? Você que é candidato, você precisa saber disso. Porque na hora de conversar com o eleitor, e você vai conversar com o eleitor o tempo todo, você precisa entender essa dinâmica, como é que funciona essa questão da gestão pública, das finanças públicas, o que pode, o que é que não pode, o que o prefeito pode usar de recurso para a saúde, para a educação, ele está usando os recursos da educação de forma adequada, os recursos da saúde de forma adequada, enfim, ele está pagando, a folha de pagamento dele está num patamar adequado, ou ele está com 70%, 65% dos recursos em tudo da folha de pagamento. Porque se tiver, está errado. Então você precisa ter essas informações sobre o seu município, para você saber defender ou para saber atacar e dar uma resposta satisfatória para o eleitor. Então, quando o presidente Bolsonaro lá atrás ele analisou a questão econômica e foi buscar um economista que realmente entendia de finanças públicas, justamente para quê? Para poder mostrar que havia grandes problemas. E havendo grandes problemas, qual era a solução? Ele apresentou a solução. Então é isso que você, candidato, precisa fazer. Você precisa entender toda a dinâmica de um município. Toda a dinâmica que envolve o legislativo. Porque se você não entender isso, o seu eleitor vai te cobrar e vai, às vezes, te custar caro se você não souber. Questão de segurança. Por mais que segurança seja uma questão do Estado, mas ela mexe muito com a economia. Você tem determinados bairros em algumas cidades que tem problemas sérios de segurança. E se tem problemas sérios de segurança, o comércio sofre, a educação sofre, a saúde sofre. Então todo mundo sofre com esse problema de segurança. Então você precisa conhecer, saber quais são os problemas de segurança da sua cidade. Principalmente se você representa um determinado bairro, se você está numa localidade que você é uma liderança de bairro, por exemplo. Precisa entender essa dinâmica, como é que isso funciona, a questão da segurança, quem é que define verbas, quem é que define o tanto de viatura que vai passar ali na noite, na madrugada, quantas viaturas, quantos policiais, enfim. É preciso entender toda essa dinâmica da segurança pública também. Se você vai para a política, você precisa conhecer todos os problemas da sociedade. Embora, eu vou repetir, a sua causa não é segurança, não é saúde, mas você precisa entender disto. Porque mesmo não sendo a sua causa principal, o eleitor precisa ver em você segurança na sua conduta, em termos de conhecimento. Então, é preciso buscar os mecanismos. Deixei por último para falar sobre a questão do WhatsApp, porque o WhatsApp é talvez a mídia mais acessada hoje, porque todas as operadoras oferecem o WhatsApp de graça nos celulares, então a pessoa não precisa ter crédito, no celular para poder acessar o WhatsApp, ele acessa, é gratuito. Então, todo mundo que tem um celular de um nível um pouco melhor, Android, ele tem o WhatsApp. 98% da população tem o WhatsApp. Agora, é preciso ficar atento com essa ferramenta.
a maneira com que você vai usar essa ferramenta. Já não dá mais para usar o WhatsApp da forma que o Bolsonaro usou lá em 2014, 2015, 2016. Hoje o próprio aplicativo já sofreu transformações e está sofrendo outras transformações que vão impactar diretamente, principalmente, o trabalho de quem pretende usá-lo para fazer campanha política. Não vai dar mais para usar da forma que foi usada no ano passado, pelo menos em alguns aspectos. Então é preciso estar repensando essa forma. Mas de um modo geral, o WhatsApp não é para usar grupos. Grupo é problema na certa, sempre foi. Administrar grupos, se você tiver que administrar aí 5, 10 grupos, imagina você administrando 10 grupos de WhatsApp. Cada grupo com 240 pessoas, 2.400 pessoas, são 2.400 pessoas postando coisas o tempo todo, falando mal. Como é que você controla isso? Não tem controle. Infelizmente não tem. Então o WhatsApp você precisa saber usar. E a forma mais adequada de você usá-lo é através da lista de transmissão. Se você tiver que usar muitas listas de transmissão, começa a ter problema também. Então, para cidades pequenas, no interior, isso é muito tranquilo, é muito fácil e é muito positivo. Lista de transmissão. Se você não entende sobre isso, procure saber como é que esse negócio funciona. De fato, estuda isso, precisa estudar. O candidato que quer realmente desenvolver, ele precisa se mexer, ele precisa entender, ele precisa buscar. Agora, é claro que ele pode comprar informação, ele pode contratar alguém que entenda do assunto, mas mesmo assim, tenha cuidado na hora de contratar alguém que diz que entende do assunto, porque senão você vai estar criando um outro problema além de gastar dinheiro. Tá bom? Então procure se informar direito sobre as listas de transmissões para você usá-la de forma adequada, tá bom? Então, porque o WhatsApp, ele é uma ferramenta, ainda é uma ferramenta bastante útil e importante, de fácil acesso e que se você usá-la de forma correta, colocando informações. Como é que você vai usar isso nas listas de transmissões? Se você está numa cidade pequena, onde você vai ter aí, digamos, 500 votos, você está eleito, com 4 listas de transmissão aí com 2.000 pessoas cadastradas, e cadastradas por você, não é compra de lista não. Não cai nessa besteira de comprar lista de telefone da sua cidade e começar a mandar mensagem para as pessoas, porque isso não dá resultado não. O WhatsApp não funciona desse jeito. As pessoas vão te bloquear, te xingar, porque você fica mandando mensagem para quem não pediu. Então você precisa ter um cadastro das pessoas, um cadastro que você fez, pessoas do seu relacionamento, pessoas que estão sendo indicadas ali por você, por alguém, para entrar nas suas listas de transmissão. E essas pessoas precisam ter o seu telefone gravado no celular delas, para poder receber de fato, e ter uma interatividade entre você. E você vai fazer uma comunicação segmentada. O que é comunicação segmentada? É você falar sobre a sua causa, falar aquilo que as pessoas têm interesse. Então não adianta você mandar mensagem sobre saúde para quem está querendo saber sobre educação. E aí você precisa entender, esse é o diferencial que o Bolsonaro usou lá atrás. Ele falava, quem tinha problema de segurança, quem queria ouvir falar sobre segurança, ele falava sobre segurança. Quem queria saber sobre saúde, ele falava sobre saúde. Quem queria ouvir sobre economia, ele falava sobre economia. Então era tudo muito separadinho, muito bonitinho. Claro que aí tinha gente, tinha equipe para fazer isso e funciona muito bem. Mas se você não tem, você precisa entender que isso funciona desse jeito. Não adianta você ficar mandando mensagem de uma coisa se a pessoa quer interesse em outra. Se uma pessoa que está querendo saber sobre lazer, pescaria, não adianta você mandar nada sobre trabalho, emprego para ele, porque às vezes já é um aposentado, não está mais preocupado com isso. Então você precisa conhecer o seu público, conhecer o seu eleitor, saber quem são as pessoas, do que elas gostam. Enfim, é preciso entender o eleitor. Tá? Se você não souber fazer isso, procure um especialista, procure um consultor em marketing político. Nós estamos aqui no Brasil, tem muitos profissionais de altíssima qualidade. Aqui em Goiânia tem vários profissionais. Eu estou aqui em Goiânia há pouco tempo, mas já atendo aqui o Democratas e devo atender mais alguém também, dando essas orientações. Da mesma forma que estou fazendo aqui de uma forma rápida, nossa transmissão dura em torno de 1 hora, é um bate-papo, não dá para
mergulhar no assunto e falar tudo que precisa ser falado, mas toda semana estamos aqui falando sobre determinados pontos que podem contribuir para que a sua campanha seja melhor. Porque 2020 está aí, a eleição está aí, daqui 480 dias é a eleição. E em termos de prazo para trabalhar, isso é muito pouco. Quem não começou ainda está perdendo tempo, tá bom? Então vamos para deixa eu só apertar aqui o Instagram. Já deu 1 hora de transmissão, está encerrado no Instagram, mas continuamos aqui no Facebook. Eu estava dizendo que você precisa entender essa dinâmica toda, saber como é que funciona e colocar a sua campanha na rua. Não é sair por aí pedindo voto, não é hora de fazer isso, mas mostrar daquilo que você é competente para fazer, daquilo que você defende e os resultados que você consegue entregar para as pessoas sobre isso. Então, fazer com que o eleitor passe a ser um defensor seu, um defensor das suas ideias. É isso que faz a diferença, é isso que vai fazer de você um candidato eficiente e com resultado satisfatório. Se você ainda não curtiu a minha página, Marketing Político, João Severino, por favor, dá uma curtida aí, deixa o seu recado, dá o seu joinha aí para nós, para que nós possamos alimentar e continuar esse trabalho nosso. Na próxima quinta-feira estarei aqui novamente, mas você pode mandar, eu não consegui o tempo aqui hoje para... Deixa eu só falar aqui sobre o Instagram, sobre o WhatsApp, as pessoas que... Teve o Rodrigo lá de Barra do Garças, o Daniel Martins de Nápoles, o Douglas Souza aqui de Goiânia, mandaram perguntas. Eu vou estar respondendo a vocês diretamente para vocês, tá? E na próxima semana eu trago aqui essas informações sobre essas perguntas e vocês podem fazer mais perguntas, que na próxima semana eu vou ficar por conta de responder perguntas do WhatsApp, tá? Você pode no Instagram, tem lá na bio o link do WhatsApp, que é o 62 98111 6150. Eu gostaria também que você compartilhasse esta página, essa transmissão com seus amigos, com as pessoas que você sabe que vai fazer campanha eleitoral, que está envolvido com campanha eleitoral. Então, porque essas dicas podem ser valiosas para outras pessoas também. Então ajude a disseminar essa ideia, mostrar essas informações, para que nós tenhamos uma eleição em 2020 um pouco melhor, né, com resultados mais satisfatórios para a sociedade. Então, e você pode contribuir para isso, ajudando a disseminar, compartilhando o link dessa minha página, compartilhando com os seus grupos, compartilhando com os seus amigos, a página do Facebook e também lá do Instagram. Então quero agradecer a presença de todos vocês aqui.